Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Muito se fala, por exemplo, de quebra da rotina, de acabar com a monotonia, de viver sem roteiro, sem improviso. Bom, como fã de jazz que sou, eu gosto de improviso sim, mas como e também sou um fã de músicas, eu sei que para improvisar você tem que saber o que fazer consigo mesmo, certo? Não é basicamente você, certo? Mas, por exemplo, pegar um, entendeu? Dando um exemplo básico. Então, por que eu digo isso? Bom, porque a rotina ela tem um papel enorme, e eu já falei isso anteriormente até, quando falei da depressão, é um papel enorme de fazer o que? A monotonia, né, sumir, o que mais? A, e até a previsibilidade, né? E fazer o que faz o tempo passar mais rápido, certo? Eu gosto da metáfora de que os relógios britânicos só fazem tic, 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 porque isso realmente afeta a nossa mente, porque o tic-tac, digamos assim, dos relógios, apesar de ambos marcarem 2 segundos que se passaram, o tic e o tac, mas marcarem quer dizer que basicamente um segundo passou no tic e no tac você perdeu 2 segundos, certo? Enquanto o tic é só tic, 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 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, certo? Bom, mas é onde eu quero chegar. É que é o seguinte, a rotina, ela nos faz o tempo passar mais rápido, entendeu? A gente não sabe da nossa existência, como eu sempre digo, que a gente não sabe quando o nosso tempo começou e a gente não vai nem saber quando ele termina. Então todo o tédio, toda a monotonia vai ser dirimido pela rotina, por saber o que a gente faz consigo mesmo em cada momento, certo? É bom basicamente uma questão de saber o que se faz consigo. E bom, eu digo isso não por simplesmente ser algo contra remédios, contra ansiolíticos, por vender uma vida saudável, porque sinceramente saudável meu estilo de vida não tem nada. Mas basicamente, como eu disse, é fazer com que a agonia mesmo, a angústia de ver um tempo passar e de ver um tempo que você perde ser um pouco menor. Porque imagine que você comprou aquela viagem, vai, para Paris. E aí você descobre que todo mundo comprou a viagem. Aí você vê aquela dica num site, ó, lugares escondidos em Paris. E aí quando você vai ver pensando que achou algo que é super exclusivo, tudo mais, aí tem um monte de gente atrás da mesma coisa, entendeu? É que nem, por exemplo, também tem um gente que vai pra Disney e diz, eu vi uma dica assim que é os horários onde tem menos fila, porque diz, eu nunca fui, né? Mas dizem que na Disney tem fila pra tudo, né? Então aí todo mundo lê também em sites o que os horários onde tem menos fila e basicamente a fila é grande do mesmo jeito, certo? Também tem isso, estar conformado com isso, as filas existem e não adianta querer simplesmente atropelar elas. Você pode ter alguma argúcia, alguma inteligência para conseguir passar na frente das pessoas. Por exemplo, teve a Elvis Experience em 2012, onde você podia pagar, o ingresso comum era R$ 20, né?
E se você pagasse 100, você, caso tiver, você passaria na frente de todo mundo caso tivesse fila, né? Quando eu e o meu pai fomos, não tinha. E aí, diga-se de passagem, ele foi por mim, tá? Enfim. Mas dando um exemplo disso, as filas existem, certo? Os ônibus vão demorar para passar, eles vão quebrar no meio do caminho, também acontece. É, o trem vai estar, o metrô vai estar sempre lotado, não adianta, digamos assim, esperar uma data, uma hora, perdão, menos cômodo, certo? Porque senão você vai ter menos tempo para aproveitar e descansar em casa, né? Para no outro dia estar pior no trabalho, que de fato nada vai ficar melhor, certo? É, a pergunta que fica, que se pode fazer vai ficar melhor daqui para frente? Olha, a resposta normalmente é não. Se você for justificar para ela, se você respondeu sim ou não, você vai ver que o sim tem um monte de esforços que podem dar errado. E bom, você vai ficar com a angústia de ter tentado um monte de coisas e ter falhado em tudo. Isso é problema? Não. A menos que você fique pior do que onde você estava. E também, quem não acha que não, pode ficar angustiado pensando, poderia ter ficado melhor. Mas não fique tranquilo, todo mundo vai sempre ficar pior sim. Entendeu? Quando nos tornamos cientes de nós mesmos, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Mas como eu disse, para diminuir um pouco das angústias, dos sofrimentos, a rotina é sempre algo importante. E quanto mais rígida, mais controlada ela for, mais incorporada até ela for, como uma paideia, como diriam os gregos, que é a mentalidade grega, né? Que fazia as pessoas serem gregas, já que não tinha RG, documento, passaporte nem nada. Então você tinha que adotar os meios gregos. Então, conforme mais internalizado for a sua rotina, menor são as angústias, as aflições até que você vai ter. Quando, digamos assim, o relógio que você pensa, né, numa rotina que está lá fazendo tic, 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 der errado, aí você vai se ver ou a solução para o problema, né? Ou então a crise, que é quando você tem uma solução que não soluciona nada, que não funciona mais, certo? Agora, assim, realmente não vai ficar melhor. A tendência é essa, tá? E principalmente porque, assim, se você vai tentar terceirizar os outros, você vai culpar os outros, sendo que independente de quem você culpe, quem está infeliz na total maioria das vezes é você mesmo, entendeu? Então assim, tenha uma rotina assim para você, siga mais mais ferreamente e mantenha calma, tá? Porque daqui pra frente é uma eterna queda, certo? Então é isso. E bom, se você reclama de rotina e não sabe o que fazer de diferente, e quando sai dela descobre que você basicamente só perdeu tempo, então não adiantou nada, porque, por exemplo, imagine só você ir largar tudo, certo?
largar tudo, em vez de um dia você ir trabalhar, você ir no cinema para curtir o dia, né? Que é um dia de folga para ficar em casa, descansar. E até funciona, né? Afinal, não tem coisa melhor do que não fazer nada e depois descansar. Só que pense que isso também tem aquilo que quando não há sofrimento, simplesmente vem o tédio. E não adianta escapar muito para longe. Bom, mas em meio a isso, sozinho preferencialmente, tente ser feliz. Obrigado.